irmãos, eu vou estar lendo do versículo 17 até o versículo 34, para nós discorrermos nesse texto da Santa Ceia. Diz assim o versículo 17: Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto os ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer ou para beber? Ou desprezar a igreja de Deus, envergonhar os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-eis? Nisso não vos louvo, porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, isso é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazeis todos que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciar a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque, se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, não vos ajunteis para comer, quando vos ajunteis para comer, esperais uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-lo-eis quando for ter convosco. Pai, a tua palavra foi lida, nos ensina, Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, esse texto da Santa Ceia do Senhor, nas instruções do apóstolo Paulo, que ele recebeu do Senhor Jesus Cristo, como ele diz: eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, é um assunto para a igreja de Corinto, que era uma igreja pentecostal, tinha os dons sobrenaturais à vontade, mas fazia uma coisa relaxadamente. A Santa Ceia é um culto especial para nós cristãos, embora no século 21 as pessoas estão banalizando tudo, né? Banalizando tudo. Mas a Santa Ceia, para quem é cristão, é um culto de reverência, porque nós lembramos do que Jesus fez por nós, e a Santa Ceia apresenta 3 tempos: passado que Jesus fez, presente que está fazendo, e o futuro que já está garantido com a sua igreja, viver eternamente com o Senhor. Então eu quero falar nessa noite com os irmãos, que Deus nos ajudar, sobre um assunto bastante importante para nós: exame pessoal para não negligenciar a minha salvação. Eu tenho que fazer, porque deixa bem claro aqui, Paulo fala assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, verso 28. É o exame pessoal para não negligenciar a minha salvação. Quem julga, muitas vezes, o próximo, não julga a si próprio. Esse negócio de apontar o dedo, você aponta o dedo, tem 3 apontados para você, ó. Às vezes até 4. Tem muita gente que julga, faz julgamento, mas cuidado, nós tentamos fazer julgamento, não fazer julgamento temerário, fazer julgamento correto. E Jesus Cristo aqui diz assim, ó: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Quando eu vou sentar à mesa com o Senhor, Ele é anfitrião, sou convidado. Se eu não tiver das condições que Ele exige, aí vou entrar nesse texto aqui, olha, veja bem: comer e beber indignamente, porque eu não examinei a mim mesmo. Antigamente, irmãos, no culto de Santa Ceia, tinha o momento
das pessoas pedir perdão para a igreja. Tinha um momento das pessoas contar alguma coisa que tinha feito para a igreja pedir, perdoar a pessoa. E aquilo era bênção para a vida das pessoas, para a vida da igreja. Hoje se coloca tudo embaixo do tapete, né? Varre a casa, pega o tapete lá, joga embaixo do tapete. Nós não temos mais esse período de confissão de fé pública, mas nós temos o período de confissão de fé individual. É você se examinar você mesmo e pedir perdão para Deus do que você fez de errado, e pedir perdão e não fazer mais. É por isso que nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes a pessoa costuma pedir perdão, e pede perdão, e eu estava lembrando de um chefe que eu tive, e tinha um camarada que ele gostava de fazer coisa errada, e o chefe sempre chamava a atenção dele, e sempre ele recebia na avaliação uma nota baixa. E um dia o chefe chamou e falou assim: vem cá, quero te dar a última oportunidade para você. Se você prometer para mim que você vai mudar realmente e ser homem, você vai permanecer no emprego. Do contrário, daqui 6 meses você pode se contar que você está desempregado, que eu vou mandar você embora. Não, pelo amor de Deus, faz isso não. Você sabe que é mudar da noite para o dia? O camarada era trevas, virou luz, e até se converteu. Até se converteu. Irmãos, tem pessoas que é assim: enquanto não receber uma chamada de Deus, a pessoa continua fazendo as coisas erradas. Mas Deus, irmãos, Deus não se deve brincar com Ele não, porque a Bíblia diz que nada que é oculto não venha a ser revelado. Nada. Tudo Deus revela. Então nesse versículo aqui 28 diz que nós temos que avaliar nós mesmos. Então eu quero fazer o exame da minha pessoa, a minha vida com Deus. Hoje de manhã, irmãos, veja bem, culto Semana Santa Ceia, eu pelo menos 2 dias na semana eu sou obrigado a jejuar. Eu como pastor, eu sou obrigado a jejuar pelo menos 2 dias. O certo é 3, 4, 5 dias, mas pelo menos 2 dias tem que jejuar. E as pessoas hoje nem jejuam no dia da Santa Ceia. Por que isso, irmãos? Porque não faz o exame pessoal. Porque quando você está jejuando, você está pensando no Senhor, mesmo que você esteja fazendo alguma outra coisa, mas você está ali com a sua mente voltada ao Senhor, Isso é muito importante, para você lembrar de alguma coisa que você fez. Às vezes você fez alguma coisa, até mesmo sem querer você fez, mas aconteceu. Então eu tenho que me auto-examinar. Isso chama-se uma auto-introspecção dentro de mim mesmo. O que foi que eu fiz de errado, o que eu deixei de fazer de certo. Que existe o pecado por comissão e o pecado por omissão também, que é pior do que o de comissão. O que eu deixar de fazer, porque eu sei que devo fazer e não faço, é pior ainda. E as pessoas só condenam pecado por comissão. Cometeu o pecado, vai pagar. E por omissão? Se Deus for cobrar de cada um de nós aqui aquilo que nós somos obrigados a fazer e não fazemos, é para se pensar, irmãos. É para se pensar. Em primeiro lugar, irmãos, quem quiser ser amigo do mundo, Tiago 4,4 diz que vai cair da fé. Quem quiser ser amigo do mundo vai cair da fé. Porque o mundo jaz no maligno, irmãos. O mundo jaz no maligno. Porque a amizade do mundo é inimizade contra Deus, diz Tiago. A amizade do mundo é inimizade contra Deus. E o mundo atrai as pessoas. O sistema tem o poder de atração. Eu sempre falo, por que as pessoas fazem tanta coisa errada, prega tanta coisa errada, e os templos são lotados? Existe um monte de gente seguindo aquelas pessoas. Não tem problema não, ele faz, mas eu gosto daqui, eu me sinto bem. Irmãos, sentir bem com coisa errada, irmãos, meu Deus, sentir bem com coisa errada, irmãos.
Ô irmãos, alguma coisa está errada com essas pessoas. Não é possível ser cristão, se auto-analisar e sentir bem com coisa errada. Não, irmãos. Deus ajude que você nunca entre num presídio. Fazer capelania no presídio, irmãos, o fedor. Aí eu indo preso e falei assim, não, eu falei, você conhece esse fedor aqui? Não, hoje está cheiroso. Foi passar desinfetante aí, está tudo cheiroso. Hoje está cheiroso. Imagine os dias normais. Então, porque acostuma com o fedor, com o odor ruim. A mesma coisa é o pecado, mas a pessoa acostuma. Só que quando você se autoanalisa, você deixa de praticar. Porque você fala assim, espera aí, a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Então espera aí. Aonde eu estou agradando a Deus ou agradando o mundo? Porque Jesus falou que ninguém pode agradar a dois senhores. Ou você vai agradar um e desagradar o outro, você vai criar uma confusão para você mesmo. Porque o amigo do mundo é inimigo de Deus. Isso é bem claro lá em Tiago 4,4, deixa bem claro isso. O amigo do mundo é inimigo de Deus. E não tem conversa, irmãos. É por isso que nós temos que nos autoanalisar a nós mesmos. Segundo lugar, irmãos, quem não testifica de Cristo, acaba negando a Cristo. É o caso de Pedro. Você é um desses? Não, não sou. Quem não testifica de Cristo, acaba negando a Cristo. Mateus capítulo 10, versos 32 e 33, deixa bem claro, Jesus fala sobre isso aqui. Mateus capítulo 10, versículo 32 e 33. Olha o que diz aí Mateus 10. Mateus capítulo 10, versículo 32 e 33. Diz assim, olha. Mateus 10, 32 e 33. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Veja bem, olha o verso 33 agora. Diz assim: qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Se eu confesso Jesus, Jesus fala, Pai, está um filho seu lá. Se eu negar Jesus, Jesus não pode falar nada em nosso favor. Então temos que confessar Jesus aos homens. De que maneira? Com a nossa posição definida, irmãos. A nossa posição tem que estar definida diante de Deus. E quando o cristão tem a posição definida diante de Deus, ele vai sofrer afrontas. Ele vai sofrer afrontas. Porque o mundo vai vir contra você. E esse é o problema de muitas pessoas não querer ser confrontada pelo mundo. Então elas se aliam. Como diz a linguagem clássica, faz um conluio, né? Fica todo mundo junto, né? Está tudo certo. Somos todos irmãos mesmo, está tudo certo. E Deus, como é que fica nesse negócio? Não é ser santarrão, irmão, não é isso não. Eu detesto santarrão. É ser cristão realmente. É ter os pés no chão e a cabeça no céu. Só isso. É os pés no chão e a cabeça no céu, só isso. Então, para Jesus, nos confessar a Deus, temos que confessar a Jesus aos homens. Aí ele nos confessa a Deus. Pai, está um filho seu lá. Se eu não confessar, Jesus falou assim, ó, não posso fazer nada. Não posso falar nada de você. Como que eu posso te apresentar ao Pai se você não falar de mim? O que mais eu aprendo nesse versículo aqui, nesses dois versículos aqui? Quando negamos a Jesus aos homens, somos negados por Cristo diante do Pai. Somos negados por Cristo. Se nós negamos a Jesus para os homens, também somos negados por Cristo diante do Pai. Mas a Bíblia fala, pastor, que Deus não pode negar a si mesmo. É verdade. Mas você está negando a Deus e Deus não pode fazer nada. É interessante, irmãos, é interessante que depois nós vamos ouvir um louvor aqui no final. E você presta atenção na última frase. Essa semana toda eu tenho meditado nesse hino. O autor desse hino estava numa comunhão com Deus, com a natureza principalmente, que o camarada, a última frase do hino marcou. Falei, rapaz, esse camarada, esse é crente realmente, e conhece a Bíblia. Esse conhece a Bíblia. Então, irmãos, amar o mundo é um problema sério, porque vai trazer você contra os princípios do Senhor, e o Senhor não pode, Deus não pode trabalhar
contra a sua própria palavra. Deus não pode trabalhar contra a palavra dele, ele trabalha de acordo com a palavra dele. Terceiro lugar, irmãos, amar o mundo reconduz ao mundo. 1 João capítulo 2, versículo 15 e 17. Amar ao mundo reconduz ao mundo. 1 João 2, capítulo 2, versículo 15 ao 17, que diz assim, 1 João: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, e não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Eu preguei esse texto aí num café de pastores, quase apanhei, ainda bem que eu saí depressa. Irmãos, pensa que é brincadeira? O camarada ficou doido da vida comigo. Onde já pensou que a amizade do mundo, e a minha vida particular é minha? Tá certo, faz o que você quiser. Mas o texto bíblico está aí. Amar o mundo reconduz ao mundo. 1 João, você, no amor do Pai, não está nele. Volta para o mundo, está unido com o mundo. Está certinho. É um mandamento aos cristãos. Quando amamos o mundo, não temos o amor de Deus, irmãos. Deus não pode. Mas Deus amou o mundo. Passado, amou. Mas você não pode amar o mundo, porque você foi tirado do mundo. Nós somos tirados do mundo, irmãos. Agora nós vamos amar o mundo de novo. Lembra daqueles desenhos lá? De novo, outra vez. Tem gente que é assim. Se não faz introspecção, tudo de novo. Não é assim não, irmãos. Quando amamos o mundo, não temos o amor de Deus. Por que isso? Nesse texto nós lemos 1 João aí, tem 3 áreas da carne que agem no mundo. Olha, 3 áreas da carne que agem no mundo. Primeiro, concupiscência da carne, desejo. Quem não tem desejo de coisa ruim aqui? Você é mentiroso. Pelo menos, às vezes você até ora, e você ora para deitar, cheio da unção de Deus, e você sonha que não queria sonhar. Você sonha que não queria sonhar. Concupiscência da carne. A Bíblia fala que nós temos uma luta, Gálatas capítulo 5, entre a carne e o espírito, porque o espírito quer uma coisa e a carne quer outra. O seu espírito quer que você jejua, e a sua carne fala assim: não, tem um café gostoso aí, tem um bolinho de chuva aí, tem um pão não sei o que, tem um bolo aí, para com isso, vai comer. Irmãos, a nossa carne, depois que Adão pecou, viveu no corpo do pecado, a carne trabalha contra a nossa natureza. Então, a primeira área que a carne age é a concupiscência da carne, os desejos para ela mesma, e ela quer que você faça tudo para agradar a carne. E é aí que muitos cristãos perdem a bênção, irmãos. Porque se tem uma coisa que vai agradar a sua carne, vai satisfazer o seu ego. Não vai satisfazer o seu espírito, mas sim o seu ego, o seu desejo pessoal. Porque ego é desejo pessoal. Status, fama, alegria. E a alegria do cristão é ser feliz com o Senhor Jesus Cristo. A segunda área da carne é a concupiscência dos olhos. Quem não vê alguma coisa e não deseja, mesmo que você não queira desejar, mas você olha, vê assim e fala assim: nossa. Mas a Bíblia pede para nós comprarmos colírio dos céus, para que nós venhamos a ver. Colírios do céu. Todo mundo vê alguma coisa, e às vezes, irmãos, às vezes não é cobiçar um homem ou uma mulher, não é isso, mas alguma coisa. Nossa, que coisa bonita, né? Eu queria ter um desse aí, né? Quem que não? E muitas vezes os nossos olhos, irmãos,
leva o nosso corpo a pecar. É exatamente isso, leva o nosso corpo a pecar. Irmãos, ainda ontem a Sheila falou para mim: pai, não se veste como brega não. Eu falei: filha, acontece o seguinte, portanto eu não estou com frio, certo? Eu não quero passar frio. Irmãos, tem muita gente, irmãos, que até na questão de se vestir, os olhos dela crescem. Ela vai numa loja comprar roupa, tem que ser a mais cara, tem que ser a mais bonita. Irmãos, tem que ser aquilo que o nosso bolso dá, somente isso. Só o que o nosso bolso dá, nada mais do que isso. O bolso não dá para comprar um Armani, vai um Ducal mesmo, que é bom demais. Oxe, não é? Oxe. Irmãos, concupiscência dos olhos. O mundo, o sistema leva as pessoas à concupiscência dos olhos. As propagandas. Precisava ter tantas coisas que nas propagandas. Para quê? Para chamar a atenção dos olhos da pessoa. Porque é pelos olhos que você conquista. Já viu aquele cachorrinho tá rolando frango assando lá, o cachorrinho está assim, ó, só os olhinhos dele virando assim também. Está lá, concupiscência dos olhos, desejo para comer, mas não vai comer, coitados. Vai ser tocado lá, logo. Mesma coisa, tem gente, irmãos, que vê alguma coisa, fica com os olhos que nem fica encantado, que nem serpente, fica encantado. Cuidado com isso, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos. E agora a terceira coisa pior da carne, a soberba da vida. Eu sou eu e nada mais. Irmãos, soberba é a pior coisa. A soberba precede a ruína, disse o sábio Salomão. A soberba precede a ruína. Irmãos, um pouquinho vamos dizer assim, de mansidão, de domínio próprio, um pouquinho de você ser uma pessoa mais humilde, vai fazer bem melhor para a sua vida do que você achar que você é alguma coisa. Eu sempre falo, irmãos, a partir do momento que eu acho que eu sou melhor que os outros, eu sou o pior da turma. Porque eu estou entrando na soberba. A partir do momento que eu acho que sou melhor que os outros, eu estou entrando na ruína, porque eu estou entrando na soberba. A soberba que me comissionou a pensar dessa maneira. Eu não sou melhor que ninguém. E nós não somos melhor que ninguém. Todos nós aqui somos servos de Deus e servas de Deus para a glória de Deus. Temos que ser humildes, irmãos. A humildade, ela leva ao Senhor. Aqueles que humilham, Deus exalta. O que se exalta, Deus abate. E a Bíblia fala que abate até o pó. Pega o caso de Nabucodonosor, irmãos. Recebeu, teve um sonho, visão. O profeta de Deus interpretou o sonho e a visão. Mas a soberba, não é esta porventura a grande Babilônia que eu construí? Foi fazer o quê? Comer capim como cavalo. Soberba. Não, irmãos, não deixa a soberba entrar nos teus olhos, não. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Outra coisa, irmãos, nós aprendemos também, quando ainda analisamos a nossa vida com Deus e fazemos uma introspecção de nós mesmos, negligenciar a comunhão da Santa Ceia é tornar-se náufrago na fé. Hebreus capítulo 10, versículo 25, olha o que o texto sagrado diz aí, Hebreus capítulo 10, versículo 25, negligenciar a comunhão na Santa Ceia é tornar-se náufrago na fé, é você morrer de graça, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai aproximando aquele dia. A Santa Ceia é um culto da unidade do corpo de Cristo. Eu, como corpo de Cristo, eu não posso me afastar do corpo de Cristo. É aí que entra a questão desigrejado. Eu não posso me afastar do corpo de Cristo. Eu tenho que estar em comunhão com o corpo de Cristo, porque eu faço parte desse corpo. Se você cortar a ponta do dedo, cortar aqui na falange aqui, você cortar, quanto 40 minutos, 1 hora, dá para recuperar, emendar de novo? Então, depois de um dia não tem mais jeito.
Depois de um dia não tem mais jeito, não tem mais recuperação. Não cola de novo, não. A mesma coisa, a pessoa ficou um dia longe da comunhão com os irmãos, a pessoa sofre as consequências. Já pensou uma semana, um mês, um ano, né? Certa feita, tinha uma irmã, eu dirigi uma igreja aí, a irmã, aí é até esposa de um presbítero abençoado, né? E aí, uma Santa Ceia não veio, na outra, cadê a irmã? Ah, ela não quis vir. Segunda Santa Ceia não veio. Aí, como eu e a Creide pegava a sogra dela e levávamos para a igreja, que ela não podia andar, eu falei com a sogra dela, falei, que estou falando de tal. Ah, pastor, não sei, o senhor vai conversar com ela lá que é melhor. Tá bom. Aí foi eu e a Creide lá. Oi, irmã, tudo bem? Tudo, pastor, tudo bem. Oi, irmã, estou preocupado, que a irmã faz 2 ceias. Não, pastor, faz tudo isso não. Imagina, pastor, faz tudo isso, 2 santas. Não, eu não tive nessa última. Olha a pessoa dissimulada, irmãos. O que mais tem é crente dissimulado. Imagina. Ô irmãos, o servo e a serva de Deus, ele não pode se afastar do corpo de Cristo. Porque o que a Bíblia fala? Está vendo lenha, o fogo inflama, aquece. Faltando lenha, o que acontece? O fogo se apaga. Quando eu saio da comunhão do corpo de Cristo, automaticamente eu vou perdendo a comunhão com o Cristo também. Não, eu sou crente em qualquer lugar. Você tem que ser, mas você tem que se abastecer com o corpo de Cristo. É por isso que nós somos um corpo. Já pensou se o coração não bomba sangue? Ah, tá, o coração bomba, tá bom. Mas se o rim não filtrar? E se o pulmão não tá... Irmãos, cada membro tem a sua obrigação, o seu dever. Cada um de nós. Então nós temos que tomar muito cuidado. A Santa Ceia é o culto da unidade dos cristãos. Temos que estimularmos uns aos outros a participarmos do corpo de Cristo, a sermos ativos no corpo de Cristo. Irmãos, vamos há 40 anos atrás, quando falava assim, vai ter ensaio, todo mundo fazia questão de ir para o ensaio. Hoje as pessoas até esquecem. Vai ter, às vezes nós fazíamos vigília, irmãos, escondido, os obreiros para os membros não ficar sabendo, fazia vigília escondido, porque senão todo mundo queria participar. Hoje você fala assim, vai ter vigília, Pedro, Tiago e João, ainda bem que existem esses 3, né? Esses 3 aí não falham não, isso aí com Jesus, vão estar sempre lá, isso aí vai estar sempre lá, Pedro, Tiago e João. Mas irmãos, por que isso, irmãos? Porque as pessoas não têm mais estímulo. Salvação não conta mais para as pessoas. O que conta para as pessoas hoje são bênçãos, são vitória. Eu adquiri, eu conquistei, eu fiz. Irmãos, tudo isso é bom, mas a tua salvação está em primeiro lugar. Examine-se a você mesmo. Como é que está a tua salvação? Como é que está a tua vida com Cristo? Ninguém busca mais hoje os dons espirituais. As igrejas estão se acabando numa mornidade terrível. Todo mundo diz que é cristão, mas cadê os dons em evidência? Avaliarmos o dia da vinda do Senhor. Santa Ceia, passado Jesus fez, tá, o pão simboliza o corpo, o cálice, o sangue do Senhor. Mas Jesus falou que viria buscar a sua igreja. Eu vou participar da Santa Ceia. É um culto onde eu sei que Jesus fez por mim, o que está fazendo por mim e o que Ele prometeu para mim. Então eu estou aguardando esse dia. E a Bíblia nos estimula a estarmos esperando com ansiedade esse dia. Pedro fala sobre essa questão, apressando a vinda do Senhor. Irmãos, ansiedade da vinda do Senhor. Não, pastor, eu tenho tanta coisa para fazer ainda. Irmãos, então você não tem prazer no céu. Eu creio na Bíblia, que a Bíblia diz para mim que o céu eu vou perder essa bênção por coisa aqui. Irmãos,
que o ladrão pode chegar e levar? Que a traça pode corroer? Não, irmãos, eu prefiro o céu. Como Paulo dizia assim, melhor é partir e estar com Cristo. Pastor, você deseja morrer? Não posso desejar que é pecado. Mas se eu morrer, para mim vai ser um alívio sair desse mundo tenebroso, porque eu vou ficar livre de pecar e vou estar com o Senhor já nos céus. Irmãos, que nós venhamos, irmãos, a pensar nisso, a analisarmos nós mesmos. Jesus fez, está fazendo e prometeu que vai vir me buscar. Então tem que estar preparado para encontrar Ele. Concluindo, irmãos, temos que ser ativos e criteriosos na Santa Ceia, para não termos coração incrédulo. Muitas pessoas tomam a Santa Ceia com o seu coração ainda incrédulo, não crê nos elementos. É simbólico, mas é simbólico real. Jesus se faz presente através do Espírito Santo, não nos elementos, mas em nossas vidas, comendo conosco, porque ele diz, quem não comer da minha carne e beber do meu sangue, não tem parte comigo. E agora? Eu não estou comendo a carne de Jesus, nem bebendo o sangue dele, mas ele está comigo nesses elementos. Outra coisa, irmãos, para concluir, temos que ser ativos e criteriosos na Santa Ceia, para ficarmos livres da má consciência. É você deitar no seu travesseiro, o Salmo 4, verso 8, se cumprir literalmente. Em paz me deito, logo pego no sono, porque o Senhor me fez bem. A minha consciência está tranquila. Agora, já pensou deitar no travesseiro e a cabeça ficar? Irmãos, toma muito cuidado com a sua vida cristã. Por último, para encerrarmos, temos que ser ativos e criteriosos na Santa Ceia, para sermos livres dos maus pensamentos. Quem não tem mau pensamento, irmãos? Quem não tem mau pensamento? Todos nós temos. Mas se nós confessarmos ao Senhor, Ele limpa a nossa consciência dos maus pensamentos e coloca em nossa mente pensamentos positivos, para Deus ser glorificado e exaltado em nossas vidas. Amém, irmãos?